pessoal, mais uma vez estamos aqui com o nosso podcast. Eu sou Alessandro Faustino, sou um dos fundadores da Citec Agrícola e estou aqui nesta manhã para estar trazendo mais uma discussão técnica aqui no nosso podcast. E hoje nós vamos entrevistar Nayara Giroto. Ela é engenheira agrônoma, né? Fazendo especialização em fisiologia e nutrição de planta. Ela está finalizando agora essa especialização e nós vamos discutir sobre biológicos. Nós vamos falar aqui hoje microbiologia, falar um pouco da importância dos biológicos no sistema agrícola, não só no sistema de soja, milho, mas também no sistema agrícola em geral. E hoje a gente vai estar aqui batendo um papo aqui. Tudo bem, Nayara, com você? Alessandro, tudo bem? Bom dia. Primeiramente, obrigada pela oportunidade, né, de estar vindo aqui, trazendo essa discussão. É um tema bastante relevante, muito novo, né? Então, temos algumas novidades e tendências para estar discutindo. E agradeço, né, em meu nome, em nome da Laleman também, que hoje eu trabalho, né, sou RTV, atuo aqui na região de Jataí Mineiros e vim do Paraná, né? Nasci, me formei em Maringá, na UEM, e estou aí já, ano que vem, completo 10 anos como engenheira agrônoma. Né? Que bom, legal. E, Nayara, conta para nós um pouco assim da essa entrada na agronomia. Por que te motivou realmente entrar na agronomia? A minha família, ela veio do interior do Paraná, né? Meu pai e minha mãe sempre cresceu e teve essa afinidade com o campo. E eu tinha os meus avós que tinham um sitinho lá, né? A gente chama lá de sítio. E eu sempre ia para lá passar férias. Meu avô era produtor de café lá em Jesuítas. Eu tenho muita afinidade com essa cultura por ter essa memória, né? Ligada a ele. O meu avô também era produtor de café lá em... ali perto de São Jorge do Bahia, eu não lembro bem o nome da cidade, mas era para aqueles lados ali, Atalaia. Sim. Acho que é uma coisa assim. Meu avô também, né? Era produtor de café, plantou algodão. Isso, eu lembro, eu tenho uma memória muito vaga de acho que uma última lavoura de algodão que naquela época ainda colhia na mão lá no Paraná, porque era muito pequeno, né? Colhi demais algodão na mão. Eu tenho essa memória. E aí o café do meu avô e minha avó por parte de pai era soja, né? Então, assim, era muito pequeno ali, mas tinha esse elo, né? Eu sempre passava férias ali, eu sempre gostei muito dessa questão do campo, né? Essa liberdade. Então, assim, quando eu fui tomar a decisão, né, de escolher um curso de graduação, eu fui por conta dessa afinidade. Legal. Você formou em Maringá, então, na UEM. Formei na UEM, lá tem uma vocação, né? Com uns professores muito bons lá. Muito bons, assim. Eu sou muito grata pela formação que eu tive, excelentes professores ali. Inclusive, daqui uns dias vai estar o Rubens, vai estar aqui na região. De plantas daninhas, né? Plantas daninhas. Ele vai estar aqui na região falando sobre ervas daninhas. Muito bom, ele é assim, uma referência hoje nacional, até no exterior, né? No manejo, detectou algumas resistências, né? Então, sim, eu sou bem grata lá. A gente tem a Cláudia Arieira também, que ela é nematologista, uma referência para nós também. Então, assim, eu tive uma boa formação. E o que chamou sua atenção realmente assim, para você vir para esse lado biológico? Porque o biológico ele é uma coisa nova, interessante, às vezes brilha até os olhos quando você olha, né? Sim. O que chamou a sua atenção realmente? O que eu gosto muito é que há muita interação, né? Então não é nada engessado, a gente não consegue bater o martelo hoje e falar é assim, escrever na pedra e pronto, acabou. Como às vezes a gente tem alguns conceitos já bem definidos na parte de química, de física do solo, quando a gente fala de biológico, como são micro-organismos, são seres vivos, eles têm interações. Então, o tempo todo a gente está descobrindo coisas novas, novidades, interações novas. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de estudar, de ler. Então, assim, sempre, a gente nunca está engessado em algum ponto, né? A gente sempre está buscando algumas novidades. Então, isso me chama muita atenção. E aí, a empresa te deu, a Laleman te deu como é que fala? A oportunidade. Sim. E é uma empresa que busca muito desenvolvimento, né? A gente investe bastante em pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente sempre tem, assim, essa pegada. Apesar de eu estar hoje no comercial, a gente tem um relacionamento muito bom com o departamento técnico. Então, eles trazem bastante coisa, a gente lê, a gente participa de eventos.
Né? Então, como você falou, hoje você atua tanto em Jataí como Mineiro. Sim. Não é só não é no sudoeste goiano, né? Fica mais focado aqui nessa região. Isso. Nessas 2 cidades. Isso, eu divido a região com Rio Verde, que tem outro representante que atende aquela região. Montevidéu, Rio Verde, Santa Helena. Entendi. Porque aí também fica mais focado, né? Sim, é uma Acredito região muito grande. que o trabalho fique melhor. Muito melhor, porque assim, como eu te falei, é muito técnico, muito novo, né? Assim, o manejo biológico, ele cresceu bastante, mas ainda é muito novo, comparado às outras ciências da agricultura. Então, a gente tem que estar muito mais próximo do nosso cliente, do produtor, do consultor, para tentar esclarecer essas dúvidas, trazer essas novidades, né? E o sudoeste goiano, ele tem em torno de 1 milhão de hectares, né? Quando a gente soma toda a área. Então, é uma área muito grande para uma pessoa fazer bem feito, né? Então, assim, há essa divisão de área para tentar atender melhor mesmo. E é um negócio interessante, porque, assim, eu lembro que 2006 ou 2008, quando teve um problema... Aqui em Jataí teve um problema sério de mofo branco, né? A gente tinha variedades que fechava ruas demais, muito cedo, e o mofo branco explodia. E eu lembro muito bem que a Sementes Farroupilha, ela entrou com um trabalho fantástico na época, tentando trazer uma solução para o produtor. E na época eles trouxeram até um tricoderma, que deu resultados muito bons, eu lembro. E aí depois a Lallemand, né, acabou adquirindo essa parte da Semente Farroupilha, né, a parte biológica, né, que hoje você está trabalhando nela hoje. Sim, a empresa, a Lallemand é canadense, né, ela tem mais de 100 anos, né, de história. Em 2015 fez a aquisição do Laboratório Farroupilha, né, que tinha esse braço dentro do Grupo Farroupilha, esse braço de controle biológico. E aí o tricoderma, né, foi o primeiro produto do portfólio, justamente surgiu de uma demanda do produtor, né, de uma dor do produtor. Buscaram juntamente com a Embrapa alguns isolados, estudaram eles, né, para identificar qual tinha o potencial de controle. E posteriormente a isso você tem que industrializar ele, né, então tem todo esse processo de estudo, industrialização, para chegar num produto final formulado, né? Então, a empresa fez isso, começou em 2006 justamente pela problemática, e em 2011 a gente tinha o produto registrado, né, para esse alvo. Então, na época, foi o primeiro tricoderma registrado, sempre, né? A pesquisa vindo do produtor, né? Sempre a demanda... Porque a Farroupilha ela é produtora de sementes de soja, né? Sim. Então, veio a pesquisa do produtor, saiu a dor dele. Existia, né? Essa dor. Veio a dor dele e ele falou do jeito assim: vou começar a fazer um trabalho. E hoje nós estamos vendo aí muitas empresas de biológico no Brasil, um crescimento altíssimo, né? Sim. De esse crescimento aí de biológico, porque o produtor, quando falava assim, o produtor brasileiro usava biológico, ele usava, porque ele usava a bactéria da soja, o Bradisol. Né? Sim. Não era todos, que eu lembro muito bem quando eu comecei na carreira técnica, você conversar com vários produtores, nem todos usavam. Não. Outros falavam assim, eu estou colocando os bichinhos da semente da soja. Né? Então não era todos, mas já veio usando. E também no passado, eu não sei se você chegou a acompanhar alguma que você é bem mais nova que eu, né? Acompanhar alguma coisa do baculovírus, que no Paraná usava demais a conta, né? Usava demais. Massar as lagartinhas, guardava, congelava, né? Congelava, isso mesmo, né? Então, assim, eu lembro dessa época, porque eu era menino e eu via o pessoal em volta lá da cidade, quando eu morava no Paraná, eu via as pessoas, os produtores lá em volta, pegando, fazendo isso aí para matar a tal da lagarta da soja, né? Sim. Só que aí depois a lagarta da soja deu uma sumida, né? E começou a vir as outras lagartas, as Chrysodeis, né? A Chrysodeis veio até um pouco depois, né? Ela veio dar problema depois. Veio mais as falsas medideiras, Pseudoplus e a Spodoptera atacando a soja. Sim, essa época da lagarta da soja, eu lembro, né? Eu era assim, mais criança, mas eu tenho essa memória também, porque como no Paraná são lotes pequenos, então o produtor tinha condição de fazer o seu próprio controle, né? Ele coletava lá as lagartas que ele via infectadas, guardava, depois macerava aquilo ali e fazia uma aplicação. Né, por ser lotes pequenos, ele conseguia fazer um controle com baculovírus natural ali da área. E o controle biológico, ele é isso, né? Na verdade, a gente só imita e tenta dar escala para o que a natureza já faz, né? Porque tudo que a gente tem hoje são isolados que estão lá fazendo o controle natural.
né? Então, assim, a gente só faz é copiar a natureza e tornar não isso... Não é nada novo, né? Não. Tem relatos que há mais de 3.000 anos, lá na China, já fazia alguma coisa com leveduras, né? Então já se manipulavam ali os micro-organismos em benefício, né, do ser humano, da agricultura. Então a gente só copia isso, né? Então... Eu gosto muito de assistir documentário. Eu lembro quando eu era mais novo, eu assistia uns documentários mostrando na China, eles fazendo as misturas, né, e para aplicar no arroz. Né, e eles iam lá no meio do mato, colocavam a mistura para curtir lá no mato, para que aqueles micro-organismos pegassem. Era assim, sempre existiu isso. Sempre, mesmo sem saber como funcionava, né? Você sabe que existia alguma interação ali e aquilo era benéfico, né? Então é muito interessante. Vamos falar agora então, mais específico, assim, né? Entrando tanto soja e milho, a gente pode ir comentando os dois, pegando aí desde da dessecação. Eu falo assim, eu vou preparar meu solo, dessecar para plantar soja, vou plantar e vou conduzir a lavoura. Qual seria o manejo hoje ideal que a gente vem buscando aí, esse tipo, que seria o ideal eu fazer nessa área aqui, né? Eu vou começar desde da dessecação. Existe algum micro-organismo que o pessoal está usando junto já na dessecação para ajudar alguma coisa? Ou não? O bom mesmo é começar já desde do plantio, que começa na linha, na semente? Alessandra, assim, aqui na nossa regional, a gente está falando do Cerrado, quando a gente está nessa etapa de preparação, de pré-plantio, a gente ainda não tem um clima muito favorável para o uso de micro-organismos, né? Então, tem produtos que, inclusive, controlam plantas daninhas. A Lallemand tem produto no Canadá que faz controle de plantas daninhas em silvicultura, né? E você aplica um micro-organismo e ele mata ali algumas ervas. Existem essas tecnologias, mas ainda não foram adaptadas e selecionadas ao Brasil, ao nosso contexto de produção de cereais, né? Então, nesse momento de preparo, a gente ainda não tem nada assim muito específico ou comercial para estar utilizando, e a gente não tem o clima favorável para o uso do biológico ali naquele momento. Então, a gente começa a fazer uso realmente no tratamento de semente, no suco de semeadura ou em alguma pulverização, né? Alguns anos, quando você tem uma chuva, uma umidade um pouco estabelecida no começo, você já pode usar, por exemplo, um tricoderma pulverizado. Se você tem um histórico de mofo branco, uma exposição de escleródios, pode ser uma ferramenta associada. Mas não é nada assim generalizado, vai depender muito do ano. Clima. Isso. Tipo assim, eu estou ali com o clima, choveu bem, eu sei que essa área tem muita bacrofumina, muito mofo branco. Tem fusário. Fusário, eu já posso entrar aplicando ele ali no pré-plantio. Isso. Se você tiver uma condição favorável, sim. E a gente tem visto muito um crescimento de braquiárias, né, associado ao sistema. Então, quando você tem, às vezes, braquiária voltando ali a se desenvolver depois das primeiras chuvas ali em setembro, e a braquiária, ela fornece esse microclima também. Então, a associação de micro-organismos aplicados em braquiárias também tem dado um excelente resultado. Porque ela como que se diz? Ela transpira, né? E nesse processo de transpiração, você forma um microclima ali, por mais próximo que seja da planta, né? E esse microclima favorece o desenvolvimento. Então, por exemplo, agora a gente está num período mais seco, né? A gente está em agosto, setembro, começam a vir as primeiras chuvas. Essa braquiária volta a se desenvolver em algumas áreas. Alguns produtores fazem o manejo para plantio e alguns também esperam para plantar um pouco mais tarde, em novembro. Então, esse período ali pode ser associado a um micro-organismo, mas vai depender bastante do clima também, da condição. É porque é vida, né? É vida e precisa estar vivo para ter o processo ali funcionando. E nós estamos num país tropical. Sim. E aí o Cerrado, que ele é bem tropical mesmo, né? Sim. É muito quente, realmente. E por mais que tenha toda essa condição, o Brasil ele é líder na adesão ao uso de bioinsumos, né? A gente, assim, disparado, o país que mais utiliza bioinsumos no mundo. Mesmo com todas essas dificuldades de clima, de temperatura. Então, assim, isso é bem bacana também. A gente está, assim, na vanguarda no uso, né, de bioinsumos. É interessante. É porque, assim, o Brasil, eu lembro de 2006 para trás aí, 2006, era muito difícil você ouvir falar de controle de nematóide biológico.
Eu lembro de ter ouvido falar de um produto que a Bayer tinha lançado, mas não lançou no Brasil, tinha lançado nos Estados Unidos, em 2008. Em 2008 que eu lembro de ter discutido isso com a RTV deles lá. Ela falando, a Bayer vai trazer um produto aqui que é para controle de nematóide, vai entrar no Brasil, e esse produto não entrou, vai entrar agora, depois de que a Bayer comprou a Monsanto, aí teve que distribuir alguns produtos, aí a BASF que trouxe esse produto para o Brasil, na época. Agora, né? Mas na época a gente já ficava louco por alguma coisa para nematóides. Porque o nosso problema aqui no Cerrado, aqui, o problema maior nosso era nematóide cisto. Hoje não está sendo só o nematóide cisto, né? Mas o problema maior era o nematóide cisto. Hoje a gente já tem pratilencos, tem helicotilencos, tem aquele novo aí, aquele que mata a filencoides, né? Isso que faz a soja louca, né? Isso. Principalmente no Vale do Araguaia, é onde tem mais a incidência. Nayara, eu pensando hoje para controle de nematóide, e para de rizóbio todo mundo sabe que tem que usar. Sim. Né? Aí depois veio a co-inoculação com a azospirilo, que foi fantástica. Sim, né? sim. Que o azospirilo ele não só atua ajudando na co-inoculação, mas também ajudando na promoção de metabólicos, aminoácidos também, antibióticos, né? Sim. Ele ajuda também. Mas nós temos hoje um problema sério que é nematóide. Sim. Né? Vamos falar um pouco dos nutrientes, eu já ia falar nutriente, dos biológicos, né? Tá tudo associado, né? Vamos falar um pouco dos biológicos aí que tem um controle melhor sobre os nematóides. Essas pragas, né? Sim. Recentemente teve um levantamento a nível Brasil, realizado até pela Syngenta, foi em 2022, e você tem uma atualização disso no decorrer do tempo. Então, eu estava atualizando esses dados, né? De todas as amostras, foram mais de 20 mil amostras a nível Brasil, né? Que os laboratórios forneceram as informações. Então, de todo esse total, 89,9% das amostras tem pratilencos. Então, isso em 2024, dado atualizado para 2024. E 58% das amostras tinham galha, né, que é o meloidógene, e 94% é a frequência geral de presença de nematóides nessas amostras. Então, a gente vê que realmente está muito distribuído isso a nível Brasil, né? Esse levantamento é um levantamento muito recente. E pratilencos é o nematóide hoje mais amplamente distribuído, né? Ele é um nematóide que causa lesões no sistema radicular. A gente não consegue ver ele a olho nu, a gente vê o dano, né? Os sintomas na planta e o dano ali no sistema. E ele é um nematóide polífago, né? Eles se alimentam de várias culturas, inclusive de algumas plantas daninhas também. Então, ele está muito adaptado ao nosso sistema, né? Então, o nosso sistema aqui do sudoeste, soja, milho, favorece bastante a proliferação desse nematóide. E ele tem um hábito também migrador. Então, isso também facilita a distribuição dele na área. E quando a gente fala de Heterodera, que é um nematóide do cisto, ele é um nematóide sedentário, então ele se dispersa de forma um pouco mais lenta, né? E a gente já vê ele a olho nu, né? Que a gente consegue ver as fêmeas do cisto ali presentes na raiz, que é branquinha, e o nematóide de galha também, que é o meloidógeno, a gente também consegue ver o efeito dele mais a olho nu, né? Que forma aquelas galhas, e se a gente fizer alguns cortes, a gente consegue até isolar a fêmea de dentro da raiz. E esse hábito de cada nematóide, ele dita também um pouco do controle. O Pratilencos, por ele ter esse hábito migrador, ele é um pouco mais de difícil controle, mas você tem produtos, por exemplo, bacilos, que funcionam muito bem para controle de Pratilencos. E hoje você tem no mercado vários bacilos que são registrados para esse alvo. Quando a gente fala dos sedentários, né, o nematóide de cisto, o nematóide de galha, você pode ter alguns produtos que são mais específicos devido a esse hábito mesmo do nematóide, né? Então, você tem alguns fungos, né? Você tem Facilomyces, você tem tricodermas que agem de forma predatória, né, diretamente. Tem uma ação também indireta, produzindo metabólitos que são tóxicos a esses nematóides e vão interferir no ciclo, né? Nesse caso,
você falou aí, o Pseudomyces aí, ele age diretamente no nematóide. Sim, porque é um a gente vê assim, muitos biológicos à base de subtilis ou de bacilos, dos bacilos, né? Que eles não agem diretamente no nematóide, e sim eles façam com que o nematóide desorienta e passa fome, né? Isso. Mas tem algum bacilo também que age diretamente neles? Sim, nós temos. O fungo, ele tem a capacidade de predar, né? É diferente, de emitir ali suas hifas, e ele enovela e preda mesmo o nematóide. O bacillus, ele tem algumas cepas, alguns isolados, que têm capacidade de produzir, a gente chama de metabólitos secundários, que são toxinas, que têm efeito nematicida. Então, de alguma forma, vai interferir diretamente no ciclo, né? Porque o que é um produto nematicida? Ele não necessariamente tem que trazer um incremento de produtividade, mas ele tem que controlar as populações, né? Como ele controla? De alguma forma, ele vai interferir no ciclo do nematóide, seja ele na fase juvenil, na fase de ovo, na fase de fêmeas, reduzindo a viabilidade, né? De alguma forma, ele tem que interferir. Mas para fins práticos de produção, né, no sistema, o produtor quer um incremento também de produtividade, né? Porque para ele tem que pagar a conta, né, no final da safra. Então, assim, hoje são várias ferramentas e a gente não tem, assim, um posicionamento engessado, porque a gente está falando de microbiologia, então tudo é vivo e esses micro-organismos interagem tanto com o meio ambiente quanto com a planta. Isso. Então, a gente tem diferentes situações. É a troca, né? É a troca. Porque ele está interagindo com a planta, tipo assim, eu estou te dando exudato, você me dá... Ele se alimenta do exudato radicular, ele usa isso como alimento, e nesse processo ali, ele acaba blindando a planta dos patógenos. Né? Ele acaba confundindo, ou tem uma competição também por esse meio, que a gente chama ali de rizosfera, né? Que é esse ambiente de interação entre a raiz e os micro-organismos. Então, quando a gente ocupa esse ambiente da rizosfera com organismos que são benéficos, que a gente está manipulando, a gente acaba desfavorecendo aqueles que não são tão benéficos, que causam algum dano às plantas, né? E quando a gente está colocando ele também, a gente está aumentando a população dele, né? A gente está aumentando naquele momento ali, a gente está trazendo um desbalanço, né, entre os benéficos e os maléficos, porque o nosso sistema favorece muito Fusarium, macrofomina, os nematóides. Quando a gente começa a falar, você vai lembrando, cara, Fusarium. O Fusarium, para ele destruir mesmo, o Praxilentes é o que ajuda. Sim, é um casamento perfeito entre os dois. Perfeito entre os dois, então o Praxilentes ajuda demais. Mas assim, hoje eu olhando para controle de cisto, o produtor pensando em controle de cisto, quais seriam os biológicos que ele teria que olhar e falar assim, ó, esse aqui eu vou ter um melhor controle no cisto hoje? No cisto. Você tem hoje opções registradas, né? Para controle de heteródera, a gente tem tricodermas, que são registrados, né? A gente tem um tricoderma endofítico. Isso, você comentou esses dias comigo sobre esse tricoderma. Endofítico. Ele é um isolado que foi desenvolvido juntamente com o Instituto Biológico. Foram vários anos, né, estudando os mecanismos de ação, e hoje a gente sabe que é um tricoderma predador de todas as fases, né, e o que torna ele muito interessante, porque ele preda juvenil, ovo também? Ovos, e o mais interessante recentemente que a gente descobriu por microscopia eletrônica, ele preda cisto velho, aquele cisto que já está marrom, já está na área há algum tempo, que é uma estrutura de resistência do nematóide. Então, ele tem a habilidade de predar e controlar esse cisto, o que muda totalmente as opções de manejo. Entendi. Porque até então a gente tem um posicionamento para tratamento de semente, para suco, e a gente já começa a pensar no posicionamento via barra, porque o cisto ele está no sistema, né? Ele está no solo amplamente distribuído. Então, se a gente quer fazer manejo do nematóide de cisto, a gente começa a pensar em pulverizações em área total, para a gente controlar esse cisto e baixar um pouco a pressão, o inóculo. Ele vai se multiplicando ali, claro, logicamente tem que ter condições. Tem que ter condições, é um tricoderma, né? Quanto melhor o ambiente, melhor vai ser o nível de controle, né? Se você tiver matéria orgânica, isso amplifica bastante o controle, você tem que ter umidade dentro das condições ideais. Porque assim, no passado a gente ouvia muito falar sobre o tricoderma, de ter vamos dizer assim, não é um controle, mas
ter uma supressão em nematóides, mas não era aquela que a gente esperava, né? Mas esse aí então é uma descoberta nova. Então Sim, é bem recente, né, que a gente identificou isso. Até então a gente sabia que ele produzia alguns metabólitos, algumas enzimas quitinolíticas, que têm a capacidade de degradar algumas estruturas. Era até então um modo de ação que a gente conhecia e recentemente a gente percebeu esse controle de cisto. E nesse caso, eu entro somente com esse tricoderma ou seria bom também eu entrar com bacilos? Quando a gente pensa... Pensando no cisto, porque depois a gente vai... eu tenho cisto, eu tenho Dactylex, eu tenho Gallia. Vamos falando... O melhor controle vai ser sempre você associando várias ferramentas, né? O que tem acontecido hoje existe uma pressão muito forte de nematóides na área, né? E o produtor cria uma expectativa muito alta em cima de uma única ferramenta, seja ela química, biológica. Isso. E aí há sempre uma frustração, eu não vi, não funcionou. Mas a gente está falando de micro-organismos que estão ali extremamente adaptados e há muitos anos no sistema. Então, a gente tem que associar o máximo de ferramentas que a gente consegue para controle. O produtor sempre, ele tem que entender que biológico não é o resultado total. Sim. Então, assim, o produtor às vezes quer usar um biológico esse ano e já quer resultado total esse ano. Não. Eu sempre falo assim, nós vamos aplicando o biológico, nós não podemos parar mais. Porque do mesmo jeito que ele vai se multiplicando, ele também vai morrendo. Sim, sim. Então, por isso que eu tenho que ir mantendo ele no sistema. E é sempre uma dúvida, né, o produtor. Por que eu tenho que reaplicar? Bom, você tem que reaplicar porque o seu sistema ele já está estabelecido e você tem ali os micro-organismos que são nativos, amplamente adaptados, que se você não reaplica, o solo tende sempre ao equilíbrio daquele sistema. Então, se você usa uma vez e não usa mais, depois de um tempo o seu solo já se reequilibrou e já voltou à configuração inicial. Então, o que a gente está fazendo quando a gente aplica? Manipulando, inoculando micro-organismos benéficos para nós, né? E não necessariamente são benéficos ali para o sistema. O sistema tem o equilíbrio dele. Sem contar também que nós usamos produtos químicos também. E os produtos químicos eles vão diminuir a quantidade desses micro-organismos benéficos. Sim, Pega um adubo aí, adubo chega a pH 4, 3,5, 1,5 tem adubo que chega. Um índice salino muito alto. Aí o que acontece? Haja biológico que vai aguentar isso aí, né? Justamente. Se você pega hoje fungicida, eu estou controlando fungos que controlam nematóides também, eu estou controlando. Aí eu estou aplicando coisas no solo, né? Sim. Que estou aplicando fungicida na folha, mas ele está indo no solo. Né? Então, por isso a importância de voltar fazendo a aplicação sempre. Reaplicar, né? E as doses que a gente aplica, por mais que a gente tenha os estudos de dose, de controle, são doses que viabilizam economicamente. Não são doses que você está aplicando e já numa única aplicação você inundou o sistema. Então, por isso que você tem que estar sempre inoculando esses micro-organismos que são benéficos para você estar sempre tirando o benefício disso. E falando de bacilo, quais são os bacilos hoje, pensando no cisto, que eu tenho uma melhor eficiência hoje? Olha, a gente tem bacilos velezenses hoje que tem registro, né? A gente tem bacilos metilotróficos que não tem registro, mas tem toxinas que já foram mapeadas que agem diretamente no ciclo. Então, assim, tem bacilos subtilis, quando você puxa no Agrofit os registros para esse alvo, você encontra alguns bacilos já disponíveis, né, para controle de nematóide de cisto. Entendi. E ele, por ter essa característica essa estrutura de resistência, ele é um nematóide de difícil controle, né? Então, sempre associar. Você tem também... acho que é 600 nematóides por cisto, né? Você pode ter de 600 a 1.000 ovos por cisto. Então, o que é muito. Porque quando você pega uma raiz, você arranca lá, dá chacoalhada ali, olha assim, a raiz chega a estar brilhando. Parece uma árvore de Natal. De tanto cisto que tem. Agora, de 600 a 1.000 cada um ali. E o que é mais interessante para nematóide de cisto, a viabilidade desses ovos é muito alta. Diferente de algum outro nematóide que tem uma viabilidade às vezes mais baixa, né, desses 1.000 ovos, nem todos são viáveis. O nematóide de cisto ele tem uma característica que a viabilidade é muito alta por ele estar justamente protegido. Então, assim, vai causar um problema, né? O que a gente fez nessa última safra? A gente mapeou algumas áreas
coletamos material, mandamos para laboratório para começar a fazer um estudo, entender melhor cada talhão. Porque para manejar de fato o nematóide, a gente precisa entender e saber o que tem ali, porque vai variar bastante a opção de manejo de produtos para a gente posicionar. E a gente começa a ver que tem, nas amostras, tem as fêmeas de cisto e tem os ovos e o cisto com viável, né? Que a gente faz uma análise que a gente separa o que está na raiz e o que está no solo e os viáveis dos inviáveis, que é uma informação muito importante para a gente conseguir trabalhar. Porque muitas vezes você tem cisto, mas ele já está inviável, porque o próprio sistema ali inviabilizou, né, de alguma forma. E quando a gente tem um laudo que aparece lá quantidade X de cistos viáveis, isso daí é herança para a próxima safra. Então, isso liga um alerta, né? Opa, se eu tenho cisto viável, eu vou ter problema de nematóide de cisto no meu próximo ciclo. Pensando em nematóide de cisto aí, hoje nós temos materiais de soja que têm uma tolerância e até resistência a algumas raças. Sim. Né? Então, nós temos. Então, assim, quando a gente olha para o lado de soja, que o cisto ele não ataca o milho. Não. É só a soja. Né? Soja, feijão. Não sei, feijão, né? Feijão também. Feijão, algodão. Algodão também, né? Então, ele ataca a soja aqui na nossa região aqui. Sim. Nós temos variedades que têm resistência à raça 1, raça 2, a raça 3, a raça 1, 3 e moderadamente 6, 14, mas que cada dia vai aparecendo mais raça. Sim. Né? Em relação aos biológicos, existe alguma diferença em ataque sobre a raça? Ou eu tenho esse tricoderma endofítico, eu tenho um pocone, eu tenho esse outro que você comentou aí agora, o outro fungo. O velezense, o Phacelomices. O Phacelomices, o velezense aí, o bacilos aí, ele ataca raças diferentes ou não? Ele não tem essa distinção. A maravilha do controle biológico é essa, né? Quando a gente utiliza essa ferramenta, ela não distingue até então, que a gente tem conhecimento, a questão de raças. São micro-organismos que atuam de forma mais generalista. Diferentemente de um produto químico que algumas raças podem desenvolver uma resistência, porque geralmente o produto químico ele atua num sítio específico, né, numa rota metabólica muito específica. Então, o nematóide de cisto ele tem essa variabilidade genética, porque ele tem um cruzamento cruzado, né, uma reprodução sexuada. Então, você tem variabilidade genética. Então, pode ser que se a gente só utilizar uma ferramenta química e sobrepor isso por vários anos, algumas raças vão começar a ter escape e aí você vai ter predominância dessas áreas na área. Por isso que eu sempre falo que eu não posso deixar de usar o químico para substituir 100% do biológico, mas também não posso deixar 100% do químico. Eu sempre falo, a gente tem que fazer um equilíbrio. É o equilíbrio. Sim, a gente está juntando ferramentas para combater um patógeno, né? Então, a maravilha do biológico é essa, ela não vai distinguir a raça, né? Até aqui que a gente sabe que a ação, os mecanismos de ação é de modo geral. Então, falando de Heterodera, que tem essa variabilidade de raças, ele vai controlar todas as raças. No caso do pratilenco, eu entrei aí, eu sei que nem todos os bacilos que controlam o pratilenco vai controlar o cisto, certo? Então, hoje eu tenho o pratilenco também na área, que está sendo um problema muito sério para nós também, né? Quais aí os biológicos aí que eu tenho um controle melhor no pratilenco? A gente tem bacilos subtilis, a gente tem velezenses também para pratilenco, são cepas, mas né? Cepas diferentes. Sim. Não é a mesma cepa que vai controlar uma ou outra. A gente tem produtos que são registrados até para uma gama maior, né? Você tem produtos que é registrado para pratilencos, que também é registrado para meloidógene. A maioria pega esse espectro, assim. Logicamente, algumas cepas vão ser mais efetivas para um ou para outro, aí vai depender muito do produto ali, da cepa que você está utilizando. Mas, de forma geral, os bacilos, eles têm um dos mecanismos de ação é a produção do biofilme, né? Então, falar do biofilme, que não age diretamente no nematóide, mas beneficia a planta e causa uma confusão, e esse nematóide não consegue se estabelecer por conta dessa proteção, né, desse biofilme. Então, esse é um dos principais mecanismos de ação, pensando em bacilos de forma geral, né? Então,
praticamente todos os bacilos que você tem registrados vai ter esse mecanismo de ação de produção de biofilme e causar um confundimento ali. E aí alguns outros bacilos podem produzir toxinas mais agressivas, né? Que daí já tem um controle mais direto. E aí você vai ter diferenças entre cepas, né? Sim. É importante sempre olhar para a cepa e não para o nome científico, porque ele é muito generalista. Né? Porque eu posso ter um bacilo, um licheniformes que controla muito bem o pratilente, mas eu tenho outra cepa que não vai controlar. Que já não controla. Você pega Bacillus subtilis, né, que é o mais conhecido. Você tem hoje Bacillus subtilis com aptidão para solubilizar nutrientes. Você tem Bacillus subtilis para aplicação via aérea para controle de doenças de parte aérea. E você tem Bacillus subtilis hoje para controle de nematóide de pratilentes. Então, se eu dar uma incrementada, nós temos bacilo subtil também para controle de pernilongo. Então, justamente, né? A gente vai descobrindo novas ferramentas, porque esses micro-organismos, eles são fantásticos, né? Eles têm muitas aptidões. Então, assim, a gente tem que olhar sempre para a cepa, para o registro, né? Para aquele alvo, para que ele foi desenvolvido. Entendi. Entendeu? Esse nematóide aí, que é o que causa a soja louca, tem algum afilencoides, né? Isso. Tem algum produto biológico que a gente consiga não fala assim resolver, mas consiga diminuir esse problema? Alessandro, em 2023 eu estive presente no congresso de nematologia em Cuiabá, se eu não me engano foi em 2023, e já se falavam de manejo biológico para esse nematóide que tem ganhado uma certa relevância, né, em algumas regiões. E os pesquisadores naquele momento estavam testando a aplicação de tricoderma pulverizada, né, para manejo desse nematóide, e já haviam alguns resultados positivos. Eu não sei te falar hoje se já tem registro para esse tipo de aplicação, mas naquele momento já haviam... Estava tendo estudos. Estava tendo estudos com resultados bastante promissores naquela época. Ele não é um problema para nós, mas pode se tornar um problema. Pode se tornar. Em algumas áreas onde ele está instalado, ele é um problema bastante sério. Sim. Né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado até com esse trânsito, né, de sementes, né, que é um dos mecanismos de dispersão dele, sementes, inclusive sementes de braquiária, né, pode disseminar ele. A gente usa muita braquiária no nosso sistema, que é fantástico, é uma excelente ferramenta. Mas a gente tem que tomar esses cuidados, né, da procedência, da origem da semente. Sim. Nayara, uma das coisas que eu venho observando, claro que o biológico, ele ainda é novo, né? Ele ainda é novo, o uso dele, mas uma coisa que eu venho observando, que com esse boom que deu do biológico, muitas empresas entrando, acaba vindo não tendo informação suficiente. Vocês têm trabalhado assim com esse meio de falar assim, esse aqui realmente pode misturar com esse, porque eu lembro que no passado a Farroupilha fez um trabalho fantástico na época de mistura de tricoderma com fungicidas. Sim. Então ela fez eu lembro que dava páginas e páginas de doses, o que pode misturar, o que não pode, esse aqui de jeito não pode beirar, esse aqui ele vai matar, mas ainda sopra bastante coisa. Só o que eu estou observando hoje no geral, que a gente acompanha no campo, a pessoa chega lá e fala assim, rapaz, você está com um problema sério aqui, usa esse meu biológico aqui, que vai resolver esse problema seu. Só que já aconteceu o caso nosso, na hora de misturar o biológico, eu perdi a eficiência do Brad-Rizol. Então, assim, a mistura sendo agressiva. Vocês estão tendo algum trabalho mais em cima disso para parar com essas misturas loucas que acaba tendo no tanque? Porque o biológico, como ele é um produto que não é igual os produtos químicos que vem lá falando, você não pode fazer mais que 3 misturas no tanque, apesar de que muitas vezes não acaba obedecendo isso, mas vem dizendo lá que não pode. Tem a recomendação. Tem produtos químicos que falam, cara, esse aqui você não pode misturar com esse. Sim. Né? Tem muitos produtos químicos. No biológico, está tendo essa informação? Porque eu vejo em clientes meus que já aconteceu de perder 100% o Bradisol e a soja amarelar. Sim. A gente tem, né? Agora eu falo como empresa, a gente tem essa preocupação até hoje, né? Como você falou, já é um trabalho bastante antigo. Hoje a gente tem isso dentro da empresa como um departamento muito aprimorado.
Então, a gente tem laboratórios e uma equipe que trabalha só a questão de compatibilidade, porque a gente identificou realmente algumas dificuldades e isso é um problema bastante sério. A gente tem todo o trabalho de desenvolver produtos de excelente qualidade, de viabilidade, de vigor, e quando você chega no campo, um detalhe de uma mistura você prejudica e leva todo isso à estaca zero, né? Porque se você não tem um princípio ativo, que é um micro-organismo vivo, você não vai ter controle, você não vai ter eficiência. Então, hoje a gente tem isso mapeado, né? É um trabalho contínuo, porque a gente tem lançamento de produtos todo ano. Então, todo ano a gente tem que estar refazendo isso. Como que a gente trabalha dentro da Lallemand hoje com compatibilidade? A gente pega amostras comerciais de produtos, porque a gente identificou também que trabalhar princípio ativo não representa a realidade, né? Cada formulação... Porque o inerte é um dos problemas. Os inertes, os óleos, os adjuvantes que tem ali no meio, o polímero que tem na formulação também pode causar incompatibilidade. Então, a gente trabalha produtos comerciais, a gente envia amostras para a empresa, a gente especifica o que a gente quer, na dose que a gente quer, as misturas e a vazão também. Então, quando eu solicito compatibilidade, eu sei que a média de vazão na nossa região aqui para aplicação aérea, por exemplo, 80 litros por hectare, é uma média que atende a maioria dos produtores. Quando eu vou para teste de compatibilidade para produtos de suco, 40 litros por hectare é uma média que atende aos produtores. Então, a gente trabalha tanto muito específico, porque um detalhe de vazão, por exemplo, já altera o resultado de compatibilidade. Então, a gente tem esse trabalho muito forte, muito contínuo, porque todo ano a gente faz e refaz. Esse manual que você mencionou, de páginas e páginas, ele ainda existe até hoje. A gente não pode compartilhar, porque são informações restritas, internas, mas a gente sempre disponibiliza para os clientes que nos perguntam, né? Eu recebo muita ligação perguntando se pode misturar produto X com produto Y. Eu consulto esse manual e falo, olha, pode sim, até a dose tal, tá seguro, a gente tem o teste realizado. E o que a gente identificou também, que é um estudo até muito recente, né? A gente está investindo mais nisso agora. A questão da interação entre esses micro-organismos diferentes. Isso, né? Porque assim, eu estou vendo o problema, principalmente as partes tricodermas são mais agressivos. Sim. Né? Então, assim, às vezes o cara pega um tricoderma, coloca no tanque junto com bacilos, e aí eu perdi a eficiência do bacilo. Sim, a gente identificou isso, né? E a gente tem focado mais os esforços em tentar entender essas interações, porque de fato não é quanto mais melhor. Tem que tomar um cuidado muito grande com dose e com tipos de mistura, porque a gente tem visto um efeito muitas vezes deletério ao sistema, quando você começa a misturar bacilos demais, né? Você tem uma mistura... Tivemos um problema uma vez. Um problema não. Nós mostramos para um cliente que o excesso de bacilo que ele estava misturando estava fazendo a soja dele estiolar. Né? E gastar uma energia desnecessária. Então, porque assim, eu lembro que eu conversei com um pesquisador a respeito de bacilos, né, de uso de bacilo. Ele falou assim, cuidado com uma coisa. Eu falei, o quê? Ele falou, muitos produtores usam enraizante em soja. E às vezes você está usando um enraizante, usando uma dose pesada de micro-organismo, e esses micro-organismos também produzem substâncias que vão estimular a planta. E aí nós fomos fazer um teste, inclusive nesse cliente. Ele colocou o enraizante e nós colocamos a gama de bacilos que ele gostava, que até hoje ele usa bastante, ele gosta de usar. E realmente, quando a gente fez o trabalho pelas imagens satélite do Field View, da Bayer, né, mostrava que a soja realmente tinha uma quantidade maior o índice NDVI era maior naquele local. E quando a gente colheu, não necessariamente menos, entregou, né? É isso aí, ela estava com um entrenol maior, então, ou seja, a gente tem que tomar cuidado não somente o uso dele, mas com o que está usando também na parte nutricional, né? Sim, a gente fica muito empolgado com as novidades, né? Toda hora chega um produto novo, uma bactéria nova, então, vou usar, vou misturar, vou adicionar ao meu manejo. Só que o que a gente sabe que a gente já estudou? Existe uma carga microbiana, quando a gente faz, por exemplo, tratamento de semente, que até um certo ponto é aceitável. E acima daquela carga microbiana em torno da semente, aquilo ali já torna
prejudicial para a planta, vai causar alguns estímulos que vai levar a uma perda de produtividade lá no final do ciclo. Então, assim, a gente tem mapeado isso já, a gente já percebeu, né? Porque teve esse boom, trouxe muitos produtos para o mercado, muitas misturas, e o produtor, ele tem usado, tá empolgado, né, com o manejo biológico, vê benefício e vai acrescentando. Eu vou acrescentar, eu já uso tricoderma, chegou um bacillus, eu vou acrescentar. Isso. Agora eu vou acrescentar um aribataia, agora eu vou acrescentar um Phacelomites, e vai só acrescentando. Um megatério para ajudar a solubilizar o fósforo. E a gente começa a ver o quê? Que esses micro-organismos são vivos, eles começam a interagir nesse ambiente e não necessariamente isso vai beneficiar a planta. Então, a gente tem que desmistificar esse conceito, não é quanto mais melhor, né? E essas misturas também têm sido um pouco preocupante. Voltando à compatibilidade, né? Que a gente entrou nesse assunto, eu fiz ano passado, né? Testes de compatibilidade, e o que a gente tem? Quando a gente classifica como incompatível, é quando a gente tem uma perda, uma mortalidade acima de 50%. Então, olha como é relativo, né? Porque eu não posso só falar para o meu cliente, é compatível ou é incompatível. Porque se eu te falar, essa mistura com esse tricoderma é compatível, mas às vezes está te dando uma perda de 40% da viabilidade das células. Então, a gente também está mapeando essa questão, né? Um exemplo, né? Eu testei ano passado o nosso tricoderma com um fertilizante foliar que era para um enraizante, que ele tinha fósforo, molibdênio, cobalto e níquel na formulação. Quando a gente fez o teste, dentro das especificações, na vazão que a gente solicitou, deu compatível, porém com uma redução de viabilidade de 15%. Então, essa informação para o produtor é relevante porque ele pode optar em usar ou não, ou se eu falar, eu vou usar, mas eu vou ajustar a minha dose de biológico, levando em consideração essa redução. Então, vou pôr 15% a mais, porque eu estou perdendo um pouco. Né? Essa é uma decisão que o produtor tem. E quando a gente começou a adicionar um bioprotetor junto, que a gente tem no portfólio também, essa redução foi para zero. Então eu começo a achar ferramentas para proteger mais essas misturas. Né? Como são muitas misturas extremamente complexas, na dúvida eu sempre recomendo que use um protetor. Porque você está fazendo um investimento alto, você está colocando bacilos, tricoderma, vários produtos ali, células vivas. Quando você adiciona um bioprotetor, ele vai proteger mais essas células e causar um dano menor. Né? Quando a gente vai para o Bradyrhizobium, com esse mesmo fertilizante, né, a redução foi de 19%. A mortalidade. E quando eu adicionei o bioprotetor, reduziu para 1,8% a mortalidade. O que esse bioprotetor, então, ele faz? Ele encapsula, é como se ele encapsulasse as células que estão vivas. Por isso que existe uma metodologia de mistura, né? O melhor dos mundos é eu misturar o produto puro com o bioprotetor puro, sem pôr isso na água, porque eu vou aumentar o contato. Né? Então, quanto mais concentrado eu fazer essa mistura, eu aumento o contato, eu protejo e aí eu diluo. As empresas hoje em si, elas já não mandam com esse bioprotetor na mistura deles? Na formulação tem, né, substâncias que protegem, porém, a gente está falando de misturas com produtos químicos, misturas de tanque, que muitas vezes vai um foliar, produtos de nutrição. Então, as empresas, dificilmente elas vão ter como isolar esses efeitos, porque cada produtor usa um enraizante, é muito difícil, né? Tem produtores que usam produtos químicos também aplicados via suco. Então, o protetor, de forma separada, ele vem como se fosse um seguro, né? Para quando você começa a ter misturas muito complexas. Obviamente, nas formulações, você tem produtos que estabilizam ali, que protegem, né? O protetor ele é uma ferramenta a mais quando a gente começa a ter misturas muito... né? E ele protege também um biológico do outro? Protege também. Protege de ter, evitar, assim, muitas interações, né? Mas a gente ainda está começando a evoluir nesses estudos de interação entre biológicos. Assim. A gente identificou que isso existe. Um trabalho que foi publicado esse ano, a gente vê que algumas misturas têm efeitos deletérios, e a gente vai avançar com isso para entender melhor. O que a gente recomenda hoje, né? Hoje a gente
olha para o manejo, a gente procura entender quais são os principais pontos de melhorias dentro daquele manejo, o que de fato o cliente quer. Ele quer controlar nematóide, então vamos focar no manejo de nematóides e destinar produtos para isso. E num segundo momento a gente começa a olhar para alguns outros pontos, porque se a gente quer usar tudo ao mesmo tempo, a gente vai ter esse efeito deletério. E é um investimento alto, né? Colocar um monte de comida na mesa e querer comer tudo, um pouco de cada, eu não vou conseguir. Provavelmente você vai passar mal. Vai dar uma incompatibilidade do estômago. Isso, e você vai jogar tudo fora, né? Você vai desperdiçar, porque você não vai conseguir comer tudo aquilo ali. Então o produtor tem que pensar qual que é o problema dele. O foco dele. Hoje a gente vê que a gente tem tido mais sucesso nas áreas que a gente trabalha mais focado. E tem outras ferramentas, né? A gente não vai usar só o biológico, a gente tem as plantas de cobertura que traz um benefício fantástico para o sistema como um todo, né? Elas, assim, a gente tem braquiárias hoje que a gente chama de recrutadores microbiológicos, porque se você quer trazer biodiversidade para o seu solo, para o seu sistema, você tem que oferecer raiz, porque as raízes são os alimentos para os micro-organismos. Então, o que traz biodiversidade de fato são sistemas radiculares diversos, né? E a braquiária ela estimula bastante a microbiota. Então, a gente tem resultados que a gente trata a braquiária para tirar o efeito de multiplicação de pratilentes, e aí você tem um resultado fantástico, porque ela torna, assim, você torna o fator de multiplicação nulo, e você tem o benefício todo que ela traz. Né? Esse ano eu estou fazendo uns trabalhos, nós fizemos no milho, né? Braquiária, crotalária, nabo, trigo morisco. A gente fez isso aí para quê? Porque eu preciso dar uma diversificação de raiz, igual você falou, porque aqui nessa região nossa aqui é sucessão. Sim. Aqui é soja, milho. Sim. Aí quando a gente vai para o Vale do Araguaia, eu já tenho clientes que é soja, gergelim ou soja e milho. Mas sempre mantém a soja no primeiro ponto. É um monocultivo, né? assim. Um monocultivo. Então, a gente precisa colocar mais raiz no sistema. Mais raízes. O professor Calegari fala muito disso. Eu sou fã dele, né? Sim. Ele fala muito disso. Fala assim, tem que fazer. Porque as pessoas muitas vezes falam assim, mas se eu plantar a braquiária, igual você falou, vai multiplicar pratilente. Mas se eu fizer um trabalho desse e colocar outras culturas junto, eu não vou ter essa multiplicação tão alta de pratilentes. Sim. A braquiária, por natureza, ela já não tem um fator de multiplicação extremamente elevado. Né? A gente olha, ela tem um fator de multiplicação 4, 7, enquanto você tem materiais de milho que é 60, 70 vezes. Então, ela já... Fizeram dela um vilão. Né? A gente tem que refazer isso daí, porque ela não traz benefícios só biológicos, ela traz benefícios em todos os aspectos. O químico, porque ela tem uma ciclagem interessante de nutrientes, e o físico, descompactação, proteção, né? Então, assim, a gente não pode abrir mão dessa ferramenta. E ela, por ter um sistema radicular muito robusto, você tem um estímulo muito grande e você recruta micro-organismos interessantes ali para o seu sistema. Então, se você quer trazer biodiversidade, não é aplicando 5, 6, 7 tipos de bacilos que vai te trazer biodiversidade. É fornecendo raiz para o seu sistema. Você falou um negócio interessante. Nós fizemos uma área em que a gente já tem, desde quando eu me lembro que começou os tricoderma, já usa nessa área. Só que eu comecei a ter problema de macrofamina nessa área. O tricoderma não vai resolver 100%. O que nós fizemos? Difícil. Fizemos um trabalho com braquiária. O ano passado não deu macrofamina, não deu sintoma, né? Você vê uma outra planta atacada, mas não foi igual aconteceu no ano retrasado, de morrer reboleiras, né? Então, assim, a gente tem que entender que o biológico sozinho, ele não vai resolver o problema. Né? O produtor tem que entender isso. Esse gerenciamento de expectativas. O gerenciamento. E falando aqui um pouco mais aí sobre a parte biológica, hoje também está virando... Porque eu falo assim que um pouco começa por moda, né? O pessoal começa por moda e aí fala assim, que é o problema de usar produtos demais. Hoje também já estão falando em aplicações de biológicos para controle de doenças. Sim. Alguns falam até substituição de torcida, que eu não concordo. Sim. Eu concordo com o casamento deles ali, porque nós já estamos fazendo trabalho, né? Então, assim, nesse caso, qual o cuidado que o produtor tem que ter? Você fala assim, eu vou aplicar um biológico para controle de doenças. O que vocês têm visto aí?
A gente tinha até um produto no portfólio que era voltado para isso e hoje ele não está mais no nosso portfólio. O que a gente observou quando a gente tinha esse produto e a gente fazia uso em algumas áreas? No manejo de fruticulturas, de olerícolas, que a frequência de aplicação ela é muito alta, o resultado era muito positivo. E quando a gente vinha para cereais, principalmente soja, em que a frequência de aplicação ela é baixa, o produtor ele aplica fungicida ali de 15 a 18, 20 dias e para reentrar, esse efeito oscilava. O benefício, a gente tinha muita variação. Então, a gente não tinha uma estabilidade de resultados quando a gente vinha para soja e milho. Então, o que observação minha é um ponto que eu tenho observado? Talvez a gente vai ter resultados melhores, uma frequência de resultados positiva, quando a gente tiver uma frequência de aplicação maior. Então, a gente vê que os resultados hoje de aplicações aéreas, né, visando o controle de doenças, elas têm tido um resultado positivo quando a gente compara com uma testemunha que não teve, mas quando a gente compara com alguns protetores, ainda às vezes não consegue bater os ensaios ali com os protetores. E as associações, elas têm agregado também. Então, eu acho assim, que para a soja, a gente precisa estudar, às vezes, uma frequência de aplicação maior, se a gente quer, de fato, ter isso como uma ferramenta de controle de doenças. E também aplicações mais antecipadas. Né? A gente vê que a gente tem um resultado melhor quando a gente faz aplicações mais ali em V4, a partir de V4, e não deixar ali para depois do florescimento. Aí você já não consegue trazer esse benefício, porque o mecanismo de ação, muitas vezes, é uma ativação de uma rota metabólica que isso demora a acontecer na planta. É uma sinalização. Por isso da aplicação mais cedo. Mais cedo. Tem que ser feito mais cedo e começar a testar, às vezes, uma frequência maior de aplicação para ter um benefício mais a longo prazo. Que é o que a gente falou no começo. O biológico, eu preciso estar colocando ele no sistema, porque nós estamos no país tropical. Sim. E acaba perdendo por causa do clima, sol, se estiver seco. Eu acho que vai ser uma ferramenta que ainda vai crescer muito, sabe, em termos de adesão, de pesquisa, porque tem um apelo para isso, e a gente tem uma tendência cada vez mais de limitar o uso de algumas moléculas, de alguns químicos, né, e o mercado começa a exigir produtos com menos residual, com menos aplicação de químicos. Então, eu acho que as empresas estão investindo fortemente nessa parte de doenças de parte aérea. Então, a gente vai ter muitas novidades ainda, eu acho, no decorrer do tempo em cima disso, sabe? Nayara, e pensando assim em outras culturas, os biológicos, existe aquele negócio de falar assim, igual o químico, esse produto aqui não pode aplicar na soja, só pode aplicar no milho, ou não pode aplicar no milho, na soja, só pode aplicar no algodão, não pode aplicar nenhum desses, só na cana. Existe algo do biológico que tem essa proibição de falar assim, se aplicar dá problema? Ou até hoje não foi identificado nada? Não, quando a gente desenvolve o produto biológico, a gente desenvolve ele para o alvo, diferentemente de uma molécula química que é para a cultura, né? Isso. O processo de registro de uma molécula química, ela tem que ser feita para todas as culturas, né? Que a empresa quer desenvolver aquele produto. Já para o produto biológico, a gente tem o processo de registro, ele é para aquele alvo. Então, se eu estou desenvolvendo um tricoderma visando o controle de nematóide cisto, eu posso utilizar esse produto em todas as culturas que ocorrem o nematóide de cisto. Então, a gente não tem relatos ainda de que eu usei esse tricoderma em alguma cultura desconhecida ou nova e teve um efeito maléfico, alguma fito, alguma coisa nesse sentido. Lógico que tem o estudo de doses. Né? A gente tem produtos que a gente faz o estudo de dosagens e acima de certas dosagens a gente começa a ter um efeito deletério para a planta. Isso. Então, assim, é muito importante, né, você ter um trabalho, assim, trabalhar com produtos, com empresas que desenvolvem produtos que são sérias, porque isso interfere. Né? Esse estudo de dose, essas compatibilidades, essas misturas, a interação entre micro-organismos. Então, tudo isso pode trazer um efeito que não é tão benéfico. Uma coisa interessante, se você pegar o azospirilo e ir para o milho, você pode ir aumentando as doses que não tem problema. Tolera, tem né? Tem um limite também. Sim. Já na soja, você não pode aumentar. Sim, justamente. A gente observou isso a campo mesmo, colocando no campo e vendo o aumento de dose do azospirilo na soja causando estiolamento.
O que a gente tem hoje, né? A gente tem um azospirilo no portfólio, que a gente faz o estudo de dose para soja, uma dose é positivo, 2 doses ainda é positivo, mas às vezes não traz tanto retorno econômico. A partir de 3 doses, você iguala o resultado de uma, então economicamente não é viável, e acima disso você começa a ter um efeito negativo. Então, o que é a nossa recomendação hoje? De 1 a 2 doses. E o que vai diferenciar quem usa uma, quem usa 2? A interação com os outros. Porque pelo azospirillum ter essa capacidade de indução de produção de alguns hormônios, de substâncias estimuladoras, se você está misturando muito ele com outros bacilos, com aribatae, então você começa a pensar em usar só uma dose. Né, porque você começa a ter micro-organismo, aí a gente volta na carga microbiana. Isso, você começa a ter uma carga muito alta para o seu sistema, então você tem que regular isso daí de alguma forma. A gente observa isso no campo, né? Então, assim, o cuidado do excesso do uso de biológico. Um exemplo bem simples, que é os biológicos, os Bradresorb. Eu fiz trabalhos aqui na região de Jataí, em áreas de 30 anos, 40 anos de lavoura, e fui para a região de Piranhas, áreas com 1 ano, 2 anos. Piranhas, as nossas áreas mais velhas lá, tem 13 anos de cultivo. É recente, né? É uma área recente. Mas eu fui para as novas, ou seja, aqui em Jataí eu fui aumentando a doses. Eu comecei com 1 dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses, 5, 6, 7, fui até 20 doses. E lá em Piranhas, do mesmo jeito. Ou seja, qual foi o melhor resultado para mim nessas áreas novas? Acima de 15 doses. Então, hoje a gente trabalha nas áreas novas aí de 20 doses. Sim. Né? Acima de 15. E Jataí acima de 4 doses não deu diferença já não agregou. Financeira. Sim. Ele deu diferença, mas não justificou o investimento. Então, se você vê... mas por que usa mais? Por causa de mistura de tanque. Porque, querendo ou não querendo, você coloca um tricoderma no tanque, coloca um azospirilo também, que ele é um pouco agressivo. Sim. E aí eu trabalho com um pouco mais de dose por causa das misturas. Para garantir a viabilidade. Para garantir a viabilidade. Porque aqui em Jataí, eu vi casos de área de cliente nosso, comprou um Bradresorb, né? E o Bradresorb não chegou. Né? Você vê que a diferença que dá, fala assim, áreas velhas não dá muita diferença, dá sim. Aí a empresa não entregou para ele e nós pegamos um outro, põe na revenda, comprou um outro até a empresa entregar, plantou lá, ele plantou tipo uns 50 hectares no máximo, e quando a empresa entregou o dele, ele terminou de plantar. Infelizmente, o que a empresa entregou não tinha. Não veio. Ela veio, nós mandamos para analisar, não tinha nada. E foi de imediata. Plantio, quando emitiu o primeiro trifólio, já começamos a observar que aonde tinha colocado o produto que tinha chegado, ela começou a amarelar. Então, assim, por mais que sejam áreas velhas, dá diferença. Sim. Dá diferença. E, igual você falou, a gente tem que tomar cuidado com quem está comprando os produtos, sim. A idoneidade e cuidado com as misturas de tanque. Isso, com o manuseio lá na fazenda, né? Porque tem que armazenar, né? Tentar colocar num lugar mais adequado. Muitas vezes o que a gente vê o caminhão sai para um dia de plantio, coloca todo o volume em cima do caminhão, aí não utilizou naquele dia, vai para outro dia. Então, assim, são os detalhes que fazem a diferença no manejo. Nós estamos mexendo com algo vivo, né? Vivo, né? E a gente quer que ele esteja no seu máximo, na máxima expressão do vigor para ele fazer o resultado. Eu estou vendo algumas empresas, algumas multinacionais, eles já não estão trabalhando, eles entraram na parte biológica, estão entrando forte, sim. Você observa, mas já tem empresa trazendo não o micro-organismo, e sim os metabólitos. Sim, eu acho que essa linha de metabólitos vai ser uma segunda onda, vamos dizer assim, do controle biológico, porque quando você consegue, de fato, isolar e estabilizar um metabólito e ver que ele traz benefício, né, a gente consegue ter mais estabilidade em termos de shelf life, de manuseio no campo, porque você já não está lidando mais com um micro-organismo vivo. Eu não vou ter o problema de perder eficiência por causa da mistura. Isso, então essa linha de metabólitos também acredito que é uma linha que vai crescer bastante nos próximos anos por conta disso, né? Mas aí existe uma dificuldade de produção, porque quando você submete um micro-organismo num fermentador ali, quando você está produzindo ele, você quer um metabólito específico, o nível de controle, de qualidade ali no seu sistema de produção tem que ser muito elevado para você sempre ter aquele mesmo metabólito.
porque o micro-organismo, ele interage. Então, se você muda, às vezes, 1% na concentração de um determinado nutriente ali no seu meio de cultura, e você está multiplicando ali industrialmente, o metabólito X já não é mais o X, ele já é o Y. Então, você estimulou a bactéria de outra forma que ela já não produz aquele metabólito, e sim o outro. Entendi. Então, assim, é como a gente... É uma coisa que ainda vai levar tempo ainda para estabilizar. Estabilizar, e você tem que mapear isso, né? Você tem que fazer um estudo genético também. Então, o investimento é maior. Mas eu acredito que é uma linha que vai crescer também, né? A gente tem produtos, falando de produtos hoje no nosso portfólio, na linha de bacilos, que a gente já tem alguns metabólitos mapeados. Então, quando a gente utiliza esses produtos, a gente sabe que não é só a bactéria que está ali. Tem alguns metabólitos que já são mapeados, que têm efeito também, por exemplo, no controle de nematóides. Então, a gente já mapeou algumas coisas, mas, assim, ainda tem um longo caminho até você, né, explorar tudo isso. Estima-se hoje, né, que a gente tem descoberto assim, em torno de 5% da microbiologia aplicada à agricultura, né? Então, você ainda tem muita coisa a ser descoberta e explorar, né? Quando a gente analisa. Se a gente for entrar realmente em microbiologia, a gente fica o dia inteiro falando. Sim. Porque você falou aí 5%. 5%, né? Estima-se, né? É pouco, né? Se for olhar assim, quantos milhões de bactérias nós não temos aí. A gente ainda vai ter muitos recursos. Tem muitos recursos. E realmente, cada dia que passa, a gente vê trazendo algo novo, né? Para mim, esse Trichoderma endofítico, para mim, ele se torna novo. Sim, é um micro-organismo mais recente. Mas um micro-organismo mais recente. E cada dia que passa, a gente vai as empresas vão estar trazendo. Isso é bom para a gente. Vai estar trazendo, levando ao produtor coisas que dão resultados. Sim. É tecnologia. Tecnologia, cada dia que passa, ela melhora. E é isso que você falou, né? O que a gente busca no final do dia, pensando em agricultura, é resultado, né? A gente tem que entregar performance. E isso tem que ser viável economicamente, né? Então, a gente olha muito para esse balanço. A gente sabe que o que vai trazer diversidade, vai melhorar o meio ambiente, vai ser menos agressivo, vai, com certeza. Mas para o produtor, ele precisa continuar na atividade, tem que ser viável economicamente também. Sim, eu falo muito disso, né? Que o produtor não planta soja só para dizer, eu planto, eu alimento o mundo. Ele planta porque tem que ter lucro. É uma atividade econômica. É uma atividade econômica dele, Sim. Do mesmo jeito que tem pessoas... o cara que vende carro, é a atividade econômica dele. Ele não vende carro só para dizer que está vendendo carro. O cara que vende produto agrícola, ele não está vendendo só por dizer. Então, são atividades econômicas. E realmente, ela tem que ser sustentável. Eu tenho que pensar no biológico também com sustentabilidade. Sim. E não somente como... eu tenho que pôr, porque o biológico vai resolver o problema. Não, eu tenho que pôr o biológico, mas também pensando em rentabilidade. Em rentabilidade tem que ser sustentável pro produtor. Por isso, Nayara, que eu falo assim, que eu não concordo em tirar 100% químico e trabalhar com biológico. Porque se eu quiser trabalhar com biológico 100%, tem. Existem pessoas que fazem. Sim. Né? Mas aí eu consigo realmente ter uma rentabilidade, porque quando eu vou para o biológico, eu já entro naquela parte de orgânicos. Sim. O orgânico ele é muito mais caro. Sim. Quando eu entro no orgânico, eu não vou conseguir alimentar as pessoas de baixa renda no orgânico. Sim. Porque eles não vão ter capacidade de comprar esses produtos que são bem mais caros. Sim. Quanto mais eu produzo, mais o preço do alimento abaixa, mais todo mundo tem acesso, acessível fica. Então, assim, essa briga do pessoal entre orgânico e não orgânico, fica aquela briga, a pessoa tem que entender, assim, que se o químico fosse tão problema, a média da idade, vou falar do Brasil, a média da idade brasileira não teria aumentado. Sim. Né? A média deveria ter ficado lá atrás, seus 45 anos, 50 anos. Sim. Hoje nós estamos falando de 68 anos, tem estados de 70 e poucos anos. Né? Então, assim, aumentou a média. Por quê? Porque o povo está se alimentando mais. Melhor, né? Então, se alimentando melhor, se alimentando mais. Então, o biológico ele tem que entrar no sistema. Eu falo para os clientes nossos, tem que entrar. Mas ele não vai substituir. Não vai substituir e não é nada forçado. E não é nada forçado. Tem que trazer um benefício real para o produtor, porque ele quem paga a conta no final do dia. Ele tem os seus funcionários têm as famílias deles, então uma fazenda sustenta muitas pessoas.
né? Então, assim, isso tem que ser sustentável para esse sistema continuar. É a sustentabilidade. Sim. A gente, sim, o Brasil é fantástico, né? A gente, a agricultura nossa representa, assim, 1/3 do nosso PIB, 1/3 do emprego, né? Direto e indiretamente está relacionado ao nosso mercado. Então, tem muitas pessoas que dependem disso. Então, a gente tem que fazer isso se tornar viável economicamente para ser próspero, né? Beleza. Rapaz, a gente conversando aqui, o tempo vai passando. Mas nós chegamos ao fim aqui de mais esse episódio, né? Eu quero te agradecer, Nayara. Eu liguei para o meu amigo Luiz, né? E eu falei, Luiz, eu precisava de alguém para a gente fazer um bate-papo aí na parte de biológica. Ele falou, tem a pessoa certa para você. Então, ele falou muito bem de você. Eu já tinha conversado com a Nayara no passado, mas a gente não tinha um conhecimento igual agora a gente tivemos uma reunião, conversamos bastante. E foi muito bom, Nayara, porque na hora que eu te convidei, você falou prontamente, vamos estar lá, né? Vamos estar falando que é algo que é novo e as pessoas têm que entender que realmente funciona, né? Então eu gostaria demais de te agradecer por a gente ter feito esse bate-papo legal aqui. Alessandro, mais uma vez, eu é que agradeço, né? É sempre ótimo ter uma oportunidade de falar desse assunto, porque a gente acredita porque a gente vê resultados, né? Então, é sempre importante essas ações que fomentam, né? O podcast é uma excelente ferramenta. Hoje em dia, eu utilizo muito, né? Eu escuto muito podcast, porque o nosso dia a dia é muito na estrada, né? Então, te agradeço em meu nome, em nome da empresa, e estou à disposição, né, para quando você precisar. E convido também aos seus ouvintes a ouvirem o podcast da Lallemand, né, que é o Lawcast. Também tem excelentes palestras, né, discussões lá também bem enriquecedoras, né, uma ferramenta excelente. Então, convido a todos também a estarem lá ouvindo os nossos comentaristas, né. Ok, Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até o próximo.